Vamos falar de um conceito que muita gente acha que conhece bem, mas que, olha, talvez seja bem mais fundo do que parece: a idolatria. Pensa rápido. O que vem à mente quando se ouve essa palavra? Imagino que a maioria pense em estátuas antigas, bezerros de ouro, essas histórias bíblicas, não é mesmo? Mas e se a idolatria for algo, na verdade, muito mais sutil? Algo que está presente no nosso dia a dia, bem debaixo do nosso nariz. Pois é, a fonte que a gente vai analisar hoje aponta exatamente para essa direção. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender por que essa visão mais tradicional é só a pontinha do iceberg. Olha só, a ideia central é que a idolatria não é um conceito que ficou lá no passado, sabe? Coisa de museu ou de livro de história antiga. Pelo contrário, é um assunto super atual, que se manifesta de maneiras que a gente nem imagina, maneiras que a gente nem associa com essa palavra. E para a gente conseguir enxergar essas formas mais modernas, não tem jeito. Precisamos voltar lá na raiz de tudo. Afinal, de onde vem a palavra idolatria? O que ela significa na sua essência? Bom, a palavra tem origem no grego. É uma junção de duas ideias. Eidolon, que quer dizer imagem, uma representação, e latreia, que significa adoração, serviço. Juntando as duas, o que a gente tem? Idolatria é basicamente a adoração que se dá a uma representação e não àquilo que ela representa. Parece simples, né? Mas essa ideia é muito poderosa. E é exatamente essa ideia que está no centro de um dos mandamentos mais famosos. Essa proibição bíblica lá do livro de Êxodo é bem direta, certo? A adoração tem que ser exclusiva, não pode ser direcionada para imagens feitas por mãos humanas. Ok, mas é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o conceito não ficou preso só nos objetos físicos, nas estátuas. Ele evoluiu, e muito. O que a gente vê é uma evolução muito clara. Se olharmos para o Antigo Testamento, o foco é todo no externo. A preocupação era: não faça imagens, não siga deuses de outros povos. Isso era visto como uma espécie de infidelidade, que eles chamavam até de prostituição espiritual. Mas aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a coisa muda de figura. O conceito é levado para dentro da pessoa, para o campo da moral, do espírito. E essa passagem de Colossenses é talvez o ponto de virada. É aqui que um desejo interno, a avareza, aquela vontade sem controle de ter mais e mais, é chamado diretamente de idolatria. Percebe a mudança? O ídolo agora não precisa ser algo que se vê ou se toca. Pode ser uma motivação, um desejo que acaba tomando o lugar principal na vida de alguém. Então, isso levanta uma questão importante, né? Se um desejo pode ser um ídolo, o que mais poderia ser? É exatamente isso que vamos ver agora, analisando como essa definição mais ampla se encaixa nos dias de hoje, segundo a fonte. A primeira delas pode soar até estranha: bibliolatria. A ideia aqui é quando a Bíblia, o objeto livro em si, se torna o centro da adoração, e não a mensagem que ela carrega ou quem a inspirou. É como se o livro virasse uma espécie de amuleto, sabe? E a interpretação literal, a letra, acaba sendo mais importante que o espírito da coisa. A segunda é a pastolatria. Essa é mais fácil de imaginar. É quando existe uma veneração exagerada por líderes religiosos. É colocar uma pessoa num pedestal que dentro da teologia cristã deveria ser só do divino. É basicamente transferir a glória que seria de Cristo para um ser humano. Seguindo, temos a templolatria. Aqui o foco é o apego excessivo a um lugar, a um prédio, seja um templo, uma igreja. É quando se passa a acreditar que a presença de Deus está limitada àquelas quatro paredes, esquecendo da ideia teológica de que Deus estaria em todo lugar. E por último, talvez a mais abrangente de todas, a antropolatria. Essa é a adoração da humanidade, ou até do próprio eu. É quando a vontade humana, os desejos, a razão, tudo isso é colocado acima de qualquer soberania divina. É, no fim das contas, colocar a criatura no trono do Criador. Então, para a gente visualizar melhor, olha só esse resumo. A bibliolatria, onde o objeto sagrado toma o lugar de Deus. A pastolatria, que transfere a glória para líderes. A templolatria, que prende Deus a um lugar. E a antropolatria, que coloca a humanidade no topo de tudo. Ok, já vimos que o conceito é bem mais amplo do que parece. Mas agora a gente precisa entender o peso disso tudo. Por que, teologicamente falando, a idolatria é considerada algo tão grave? A resposta, segundo a análise da fonte, é que a idolatria ataca a base de tudo, a soberania exclusiva de Deus. Pensa bem, no momento em que qualquer outra coisa, seja um objeto, um desejo, uma pessoa ou o próprio eu, é colocada nesse lugar central de adoração, o relacionamento fundamental com o Criador é quebrado.
E as consequências espirituais que são descritas nos textos são bem sérias. Passagens como essa aqui de Gálatas, por exemplo, colocam a idolatria numa lista de práticas que, segundo o texto, impediriam alguém de herdar o reino de Deus. E não é um ponto isolado. Esse aviso aparece de novo, como aqui em 1 Coríntios. A mensagem parece ser bem consistente. Dentro dessa visão de mundo teológica, a idolatria é algo que cria uma separação, que impede uma comunhão eterna com Deus. Bom, vamos recapitular o que a gente viu de mais importante. Primeiro, idolatria não é só estátua, de jeito nenhum. Segundo, o conceito evoluiu para incluir até mesmo desejos internos, como a ganância. Terceiro, as formas modernas são sutis e podem envolver a adoração de textos, de líderes, de lugares ou até de si mesmo. E por fim, o ponto mais sério, é vista como uma falta grave que separa a pessoa de Deus. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. Deixando de lado as crenças de cada um, essa análise toda nos convida a pensar: o que ou quem está realmente sentado no trono da nossa vida? O que ocupa esse lugar central de adoração, de serviço, de lealdade máxima? A resposta pode ser bem mais surpreendente do que se imagina.